Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando que a Palavra de Deus seja luz em nossa companhia nesse tempo especial da Quaresma. Deixando que o Evangelho, a luz de Deus, a Boa Nova de Cristo, nos conduza nesse tempo da graça. Nos colocamos na presença de Deus, nosso Pai, suplicando a Ele que venha em nosso auxílio, em nosso socorro e sem demora, atenda os anseios da nossa alma. Vinde em nosso auxílio, Senhor, vinde em nosso socorro, Senhor. Apressa em socorrer nossa miséria, nossa pobreza, Senhor. Apressa em socorrer a nossa alma sedenta da Tua Palavra, sedenta, Senhor, de ser iluminada, direcionada, guiada. Nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos atos, nossas ações. Venha nos guiar, Senhor. Venha nos iluminar, Senhor. Venha, Senhor, nos ensinar a viver e a fazer a Tua vontade. É o que nós precisamos a cada dia da nossa vida. Muito bem, nós estamos diante da Palavra de Deus e queremos que a Palavra de Deus ela ilumine o nosso coração nesse tempo de graça que se chama Quaresma. No nosso retiro quaresmal para esse ano, retiro quaresmal que a Canção Nova propôs a todos nós vivermos, iluminados pela Palavra do Senhor, nós também nos deixamos conduzir pela Palavra de Deus que vem ao nosso encontro no dia de hoje. Você pode pensar, a mesma palavra que é proclamada na missa, na liturgia, e que tantos a refletem, como é belo isso, porque a palavra de Deus, ela é uma só, mas a ação dela é diversa. A palavra que você escuta na missa, na liturgia do dia, quando você senta no cantinho do seu quarto para meditá-la, ela vai agindo de uma forma única, particular, singular no meu coração. Cada vez que eu vou ler a palavra de Deus, é como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo ela. Então hoje o nosso estudo é de Lucas, capítulo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, os versículos de 29 a 32. Então, dos versículos 29 até o versículo 32. Acorrendo as multidões, em grande número, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração perversa. É uma geração que busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Porque no dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Nós ouvimos também na liturgia de hoje, esse evangelho é referente a o Jonas, lá do profeta Jonas do Antigo Testamento. Mas vamos ruminar a palavra a partir daquilo que ela mesmo diz ao nosso coração. O versículo 29 diz que as multidões acorriam em grande número para ouvir Jesus. Mas olha o que Jesus diz: esta geração é uma geração perversa. Essa geração é uma geração má. E o que é uma geração má, uma geração perversa? Não pense que é só aquela geração da época de Jesus, não. Hoje nós também temos uma geração má. Hoje nós também temos uma geração perversa.
Geração má e uma geração perversa é a geração que não escuta e nem obedece. Ou talvez faça a metade do caminho, escuta, mas não obedece. Que acaba virando quase que a mesma coisa. Ora, o que é um filho perverso? Ou um filho mau? Ou um mau filho? É aquele filho que não escuta mais seu pai. E se escuta, não obedece mais. Agora, a obediência vem da escuta. E nós nos tornamos maus, rebeldes, quando perdemos o dom de escutar a Deus. Adão foi criado um homem bom, mas se tornou perverso quando deixou de escutar a Deus para escutar o mal. Nós nos tornamos também maus e perversos, é a perversidade. A perversidade é aquilo que nos conduz à perdição, e a gente vai se perdendo quando a gente não é mais capaz de escutar, deixar-se direcionar. Imagine a gente caminhando no meio de uma floresta, de uma mata, sendo guiados. A gente se perde quando a gente não escuta mais a direção, o caminho por onde nós devemos andar. Nós nos perdemos muito na vida. As pessoas se perdem no casamento, na família, os jovens se perdem. Todos nós corremos risco de se perder. E se perder pela perversidade, pelo fechamento de não escutar a Deus. Jesus está se dirigindo àqueles da época dele que não deixaram escutar aquilo que Deus veio dizer. Ora, esta geração busca um sinal. Sabe, pessoas que vivem buscando sinal aqui, sinal acolá, que é sinal na terra, sinal no céu. E são pessoas sedentas de sinais visíveis, manifestações. Quantas manifestações de amor Deus já deu a mim e a você, e nós muitas vezes ficamos ainda frios, indiferentes e não nos convertemos. Por isso é que Jesus está dizendo, olha que princípio, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, a não ser aquilo que Jonas já trouxe. E que sinal foi Jonas? Jonas foi um sinal, e aqui sinal quer dizer seta. Você está numa estrada caminhando e a seta está te indicando para onde você deve caminhar. Porque se você não seguir o que a seta diz, o risco ou os riscos de um acidente, de você se perder, de você se desviar é muito grande. E nós estamos nos perdendo nas direções da vida por falta de seta. Por isso Jonas foi uma seta, foi uma direção para os ninivitas, que estavam se perdendo com todas as formas de pecado. Então ele trouxe a seta ou o sinal da penitência. Ouviu Deus, porque o Jonas não era alguém que falou no nome dele, ele era uma voz de Deus, ele era o meio pela qual Deus falava ao seu povo. E Deus disse por meio de Jonas que aquele povo se penitenciasse, deixasse os maus caminhos, deixasse a perversão, deixasse a vida errada para se arrependerem e se converterem. Ora, o que todos nós precisamos é de verdade, é de conversão. O que todos nós precisamos mesmo é de penitência. Se nós queremos um sinal do amor de Deus por nós, acolhamos o amor misericordioso dele, nos penitenciando dos nossos pecados. De fato, versículo 30, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também é para esta geração. Jesus começou instaurando o reino de Deus em nosso meio, dizendo: convertei-vos, fazei penitência, acreditais no Evangelho, ou creiam no Evangelho. Então, o sinal é esse. O sinal é que nós precisamos mesmo é nos converter, ouvir o que a palavra está nos dizendo e a direção que ela está nos dando nesse tempo de graça.
E ruminando a palavra de Deus aqui no meu coração hoje, eu penso que todos nós, de alguma forma, nos propusemos a fazer penitência, sobretudo agora no tempo que é Quaresma. A gente está se penitenciando no que comer, no que beber, no que vestir, no que falar, deixando de usar isso, deixando de usar aquilo. Aqueles que estão levantando de madrugada, tem gente que está tomando banho de água fria, enfim. As penitências são as mais diversas. Tem gente caminhando de joelho, ok. Mas penitência sem convenção, ela não produz fruto no nosso coração. Penitência tem que atingir o cerne da nossa alma para nos ensinar a deixar de fazer o mal que fazemos para fazer o bem. Que a gente precisa, na verdade, se recolher para perceber a direção que a penitência que vivemos, ela quer dar para a nossa vida. Porque no dia do juízo, lá no versículo 32, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento, olha que importante isso aqui, com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas estavam decididos a fazer e estavam vivendo o que era mal, o que era pecado. Mas ouvindo a pregação de Jonas, eles se arrependeram e se penitenciaram. Veja, a penitência deve provocar em nós arrependimento. Poxa, eu não adianta só saber que eu estou fazendo algo errado, mas aqui é preciso ser tomado por um sentimento de arrepender-se, ou aquela consciência mais profunda de tomar essa verdade. Eu estou no caminho errado, eu preciso fazer o que é certo. E aqui é preciso dar muito ouvido a Deus, porque às vezes a gente está tão fechado no mal, numa situação pecaminosa, que nós não conseguimos sair dela. Às vezes uma pessoa tem uma raiva, um ressentimento, uma mágoa, e a pessoa guarda aquilo lá. Ele até sabe que a mágoa faz mal a ele, que o ressentimento... Mas ele não consegue sair daquela situação. Estou dando o exemplo da mágoa, mas eu poderia dizer qualquer outro pecado, qualquer outra situação que a pessoa viva que ela não tem forças. E eu preciso dizer a você que a penitência que fazemos é para quebrar a força do mal, que muitas vezes nos domina, nos obscurece a vista, nos torna verdadeiramente cegos para não conseguirmos nos libertar daquele mal que toma conta de nós. É preciso penitenciar o coração para se arrepender das faltas, para tomar a consciência que aquilo que nós vivemos não agrada a Deus. Vamos pedir então aqui a graça da presença do Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na reflexão da palavra. Este trecho do Evangelho de São Lucas, que hoje nos é apresentado dentro dessa quaresma, nos faz perceber duas coisas importantes. A primeira, esse sinal que pedem a Jesus e que ele nega, dizendo assim que a nossa vida não pode estar pautada meramente em sinais. Mas, por outro lado, Jesus, que não dá o sinal que eles pediram, faz questão de ressaltar outros sinais que realmente são importantes. E aqui o principal é esse sinal de Jonas. Bem, para quem conhece o Antigo Testamento, já leu esse livro de Jonas, que é muito interessante, até curtinho e muito rápido de ser lido, percebe que Jonas passa por um sinal pessoal e um sinal exterior. A cidade de Nínive, que estava tomada então por pecados, e ali não se diz nem que tipo de pecado, para essa cidade é enviado Jonas. E Jonas não quer ir, e ele vai passar por um processo de conversão para que vá, e mesmo depois do seu anúncio vai passar por um processo de conversão, porque ele queria a destruição da cidade, uma vez que ele foi para lá para anunciar isso. A outra coisa importante é aquilo que ele anuncia, atravessa a cidade tão rápido em 3 dias, anuncia e o povo se converte. E aí nós temos um duplo sinal. A conversão primeiro
daqueles que ouviram Jonas e a conversão de Jonas que ouviu a Deus. Em última instância, todos se converteram pela palavra de Deus, mas de forma um pouco distinta. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas realmente é a conversão. É esse sinal, daquele que acolhe a palavra de Deus e que deixa se moldar por ela. Às vezes pensamos que conversão é simplesmente largar coisas ruins, coisas que não prestam, mas não é simplesmente isso. A palavra conversão às vezes não é nem adequada para traçar aquilo que é a expectativa de Deus em relação a cada um de nós, que na verdade é o crescimento na graça de Deus. Nós nos convertemos quando vamos deixando caminhos até possíveis para escolher aqueles que são os mais adequados. Ou seja, afinando o nosso jeito de sentir e de pensar com aquilo que é vontade de Deus. Esse é o sinal de Jonas. Mesmo sendo profeta, ainda não tinha dentro de si os sentimentos que eram próprios de Deus. Ainda não pensava na conversão das pessoas, pensava na utilidade daquilo que fazia. Hoje nós somos convidados a isso, a não olhar tanto a utilidade do que fazemos, mas a efetividade da palavra de Deus, como foi com Jonas, e deixar de verdade que seja Deus que venha converter o nosso coração. Que bênção é a palavra do Senhor, iluminando a nossa vida e direcionando o nosso coração. Senhor, Tu és o único sinal do Pai para a nossa conversão. Nós não queremos nenhum outro sinal não, Senhor. Nós queremos de fato é nos converter. Nós queremos ter juízo, nós queremos tomar vergonha na cara, Senhor, abandonar o mal, abandonar o pecado, mas nos dê força, Senhor. Nos tira, sobretudo, da cegueira que nos envolve, dessa obstinação que o coração tem em muitas vezes fazer o mal. Ilumina, Senhor, as trevas da nossa alma. Ilumina, Senhor, aquilo que está obscuro dentro de nós, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Senhor, eu sou Teu servo. Eu quero crescer fazendo a Tua vontade. Quero crescer no conhecimento da Tua vontade, mas na prática dos Teus mandamentos. Por isso, converte o meu coração do mal e direciona meu coração para fazer o bem, para praticar o bem e para viver bem a Tua palavra. Que a Tua graça esteja sobre nós, nos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita ternura no seu coração. Vamos continuar meditando a cada dia a palavra de Deus no nosso coração. Entra lá no nosso YouTube, entra lá no Canção Nova Play e procure o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.